Escutem a canção. Sejam muito bem-vindos, vão começando aí, dá um oizinho pra gente. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão vendo bem? Dá um joinha aí. Sejam muito bem-vindos à nossa live. O Dia da Alegria. Aproveitem, já coloca aí ó, o aviãozinho, manda para os amigos, manda para mãe, pai, irmãos, os colegas do trabalho. Vamos falar sobre a inteligência emocional, gente, a alegria de viver, a emoção da nossa vida, a alegria. Eu vou convidar, né? Na verdade, hoje vai ser o momento que a gente vai ter aqui a nossa especialista emocional, a Simone Esteves, do Rio de Janeiro. Nós convidamos a Simone, a coach de vida, para falar sobre a alegria da vida, a alegria de viver. E eu vou, acho que ela já chegou aqui para chamá-la para ficar conosco aqui hoje. Sejam bem-vindos, boa noite Jefferson, boa noite Luga Tunes, Zé Geraldo, sejam bem-vindos. Boa noite! Boa noite com alegria! Boa noite com alegria! Tudo bem, Simone? Tudo ótimo, minha linda. E você? Tudo bem, tudo ótimo, tudo na vontade divina, né? Nesse momento que a gente está vivendo, que não é tão bom assim, mas a gente tem que agradecer, né? Ser grato por tudo e agradecer pela vida, né? Então, por isso que nós estamos aqui hoje, para falar sobre a vida, para falar sobre a alegria de viver essa vida que é hoje, né? Não, a gente não pode pensar no amanhã, amanhã só pertence a Deus. Não é isso? E eu quero muito, muito, muito agradecê-la pela sua disponibilidade, por estar aqui nesse projeto conosco e poder contribuir aí com as pessoas que a gente conhece, nossos amigos, falar um pouquinho sobre essa emoção que o ser humano sente, que é uma emoção boa, muito boa, que é a alegria, né? E fique à vontade aí para se apresentar, para começar aqui falando sobre tudo aquilo que você tem de bom, que você é uma expressão da alegria. Obrigada, meu amor. Bom, primeiramente, boa noite com alegria a todos que estão conosco ao vivo. Agradecer primeiramente a Deus e a você pelo convite, gratidão. Me sinto lisonjeada em poder estar aqui essa noite, compartilhando com você essa tela, para falarmos aí de um tema super relevante na nossa vida, né? E eu sou Simone, eu sou uma pessoa simples. Meu dia a dia, eu sou formada, né, em especialista emocional, que eu tive o prazer de participar de uma formação junto com você, lá com o Rodrigo, pela Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Sou coach de vida e negócios. Sou formada, uma das formações minhas é a RH, Recursos Humanos, também como você, atuo nessa área. E tenho MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e Negócios. E atualmente eu estou na condição de gestora de RH e BP do Grupo CAB. Né? E o tema, né, a alegria de hoje, né, que a alegria de viver o hoje, que você me convidou para falar, é um tema que faz parte da minha vida. Né? Eu sou uma pessoa que eu acordo alegre. Eu já acordo dando bom dia com alegria, boa tarde com alegria e boa noite com alegria. E, então faz parte da minha vida. Eu aprendi o bom dia com alegria com uma funcionária minha,
que era uma funcionária que contagiava, e falar de alegria é falar disso, é falar de você ter uma energia que contagia, né? Porque a alegria é nada mais do que você contagiar as pessoas através do quê? Do seu sorriso, né? Então, eu entendo que a sociedade brasileira, né, de inteligência emocional, quando ela fala de alegria como uma das emoções básicas do ser humano, ela diz que esse sentimento que nós temos é o que a gente mais busca. Ah, temos uma convidada. Eu fui invadida. Começou a alegria. Meu Deus, peraí, calma. Peraí. É Charlotte, essa é Charlotte. Ela está extremamente feliz, alegre, porque eu estou aqui. Meu Deus, gente do céu, Charlotte é a peraí, deixa eu... alegria da casa. Ela pulou em cima de mim. Enrolou nos fios, desculpa. Assim. Nada, que é isso. Peraí, Faz parte do nosso tema. é o meu bebê, é porque quando eu Poxa. chego em casa, ela vem pra cima de mim, me dá, ela é a minha alegria de vida, ela Olha, realmente é a minha alegria de vida. tá vendo? Tem uma história muito boa. Eu acho que ela queria participar da live porque Isso ela tem aí. uma história de alegria na minha vida. E eu posso até contribuir daqui a pouco. Que legal. Mas pode falar, Claro, pode com falar. certeza. Todo mundo tem, né? Alguém que te alegra ou algo que te alegra. E isso é bacana, isso faz parte. E como eu estava falando, a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, ela fala que a alegria é um das emoções que a gente mais busca, né, Eli? Por quê? Porque a alegria ela funciona como um combustível para nós, né? Para o nosso sistema. E sem essa alegria, a gente acaba não tendo energia para contagiar e acaba a gente não conseguindo superar as nossas dificuldades, né? É através da alegria que a gente supera as dificuldades. Nada de pensamento pessimistas, não é isso? Faz sentido, Com Eli? certeza. Faz muito sentido, isso faz muito sentido. Eu creio assim que as pessoas que são alegres, né, que estão no estado de alegria, elas transbordam através do sorriso, através dos gestos, através das ações, né, como ela lidar o relacionamento interpessoal. Então eu acredito muito que a alegria, a pessoa que é alegre, as pessoas querem estar próximo a essa pessoa. Correto? Você não acha que é isso? Eu concordo plenamente. É horrível você estar perto de uma pessoa mal-humorada. Agora, uma pessoa Não, que é nossa. alegre, nossa, é outra vibe, né? Com certeza. É... Ô Simone, como é que você pode trazer para as pessoas que hoje estão aqui ouvindo? Nós estamos aqui com alguns colegas, seguidores. O que a gente pode trazer de informação de como é que o ser humano pode estar alegre, se motivar a estar alegre? O que é que precisa ser feito para que essa alegria seja uma constante, mesmo em situações como que a gente está vivendo, que a gente sabe que não é fácil, porque a alegria, ela tem, são momentos, né? Momentos de alegria, é diferente da felicidade. Mas estar alegre é algo que vem de dentro. Então, assim, como se manter alegre mesmo em momentos de pandemia, de sofrimento para essas pessoas? Então, ele realmente é algo assim a ser pensado, né? Por exemplo, estava estudando um pouco sobre alegria. Tem um filme que fala assim: antes de partir, encontre a alegria de viver. E o que esse filme quer deixar, né? A mensagem que ele quer deixar é para a gente, justamente, a gente ser feliz com o que a gente é, com o que a gente tem e com o que a gente faz. Então, assim, a gente tem que ser feliz pelo fato de nós existirmos. Já é uma grande alegria nós estarmos aqui felizes, alegres pelo simples fato de existirmos, pelo simples fato de ter uma pessoa que nos ama, né? E não tem que ser alegre só pelos fatores externos.
acordar alegre todos os dias, né? Não precisa ter um fator externo. É claro que a gente está vivendo um momento que não é bacana para ninguém, mas nem por isso a gente não deve se alegrar. Muito pelo contrário, porque a alegria ela é o combustão. Para quê? Para justamente a gente enfrentar isso aí que a gente está vivendo. Enfrentar esse monte de informações novas que ninguém estava preparado, né? Com certeza. E eu costumo dizer o seguinte, igual, por exemplo, sábado foi meu aniversário. Poxa, qual era o jeito que eu gostaria de me alegrar, né, nesse dia? Festejando com quem? Com as pessoas que a gente ama. Mas a pandemia e a quarentena não nos permite isso. Então, penso ser eu. Essas coisas assim difíceis. Eu falei, vou cantar no karaokê, que eu canto a beça, só que não, né? Tipo isso. Mas é algo que me alegra. E eu falei assim, eu vou contagiar com a minha alegria, né? E foi isso que eu quis passar para as pessoas. Eu gostaria que elas estivessem perto de mim, mas como não pôde, então foi um jeito que eu encontrei de estar perto delas, fazendo o que me alegra, que é estar em família, que é cantar no karaokê mesmo com a voz péssima, entendeu? Mas eu me alegrei nesse dia, mesmo em meio a essa pandemia. Eu acho que é isso, é a gente ser alegre pelo que a gente é, pela nossa essência. Nada de buscar perfeccionismo, porque não existe perfeição, a não ser divina, né? Então nós temos que nos aceitar do jeito que nós somos, assim que eu penso. Fez sentido para você, Eli? Fez muito sentido. Realmente, eu penso assim, né? Eu tento, obviamente, a gente sabe que a alegria, ela tem picos, né? Então, assim, você vai estar no momento que você está menos, você não vai estar, assim, 100% com a energia, né? Você acorda com pouca energia, você acorda... eita, que ela hoje tá, viu? Peraí, mamãe. Deixa a mamãe que ir lá, pra mamãe, vá pra cama, vá. Quer não, mulher, quer não. Quer não, quer não. Ela quer participar, então, assim, deixa ela se alegrar. Então, quando a gente acorda, geralmente a gente acorda com baixa energia, né? Então, se a gente começar a dar palavras positivas e dar um bom dia, sorrir, agradecer por mais um dia que estamos vivos, porque em meio a tanta gente aí, infelizmente, passando por dificuldades, mas é só em respirar esse ar puro que Deus nos deu, isso já é o motivo de estarmos alegres. Você não concorda? Com então, certeza. Não importa, por incrível que pareça, muitas pessoas dizem, né, que nós brasileiros somos povos muito alegres, né? E mesmo que nós não somos uma nação rica, nós não somos uma nação rica. Somos um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, né? Mas, mesmo assim, somos alegres, somos povos alegres. Por quê? Porque nós estamos alegres pelo simples fato de sermos pessoas que vivem a vida que é a vida que a gente vive. Não tem por que a gente querer ter uma vida que não seja essa vida da gente. Óbvio, as coisas vão acontecer, a gente vai ter possibilidades de melhorias, isso é natural do crescimento do ser humano. Mas se hoje você tem um pão e um café para comer, você vai comer e vai agradecer e vai ser feliz e alegre por isso, né? Isso porque é o hoje. Quando a gente colocou a alegria de viver o hoje, é justamente para dizer para as pessoas que mesmo que o teu hoje não seja propício para que você esteja alegre, mas viva ele. Viva como se fosse o único dia e o último dia da sua vida. Porque o amanhã, a gente não tem como mais prever mais alguma coisa, né? Porque não dá mais, assim, todo dia é uma história nova, é uma situação diferente, a gente vai passar por outras mudanças. Então, o hoje é o agora, é o que nós precisamos viver, é o hoje.
né? E esse hoje tem que ser saudável, tem que ser Com certeza. pleno, né? Você concorda? Com cer- Concordo. Inclusive, a gente tem histórias, né, de alegrias no pouco, né? E a gente vê o quanto que as pessoas humildes são alegres. Quando eu me reúno com a família, a gente costuma muito olhar as fotos antigas, né? E olhar e falar assim, caraca, antigamente, quando eu me reúno com as primas, por exemplo, a gente sempre tem mania de olhar as fotos antigas e falar assim, nossa, eu me sentia com a bermuda da Ikiri. Não sei nem se as pessoas que estão aí já ouviram falar disso, mas eu me sentia. E assim, tênis reboque, nossa, na minha época não tinha, era Robocop, era o genérico do reboque, o genérico do Olímpicos. E nós nos alegrávamos tanto, tanto, que nós passávamos horas ali, sabe, só falando disso. Ó, nosso café da manhã, ó, era fubá torrado, farinha com açúcar nós dividíamos, mas nós éramos alegres no pouco, entende? Então eu acho que a alegria, você não precisa esperar ter algo maravilhoso, divino para se alegrar. Você falou muito bem da gratidão, e eu acredito muito nisso, porque quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem, não é verdade? E É, a alegria ela serve para isso. A gente tem por exemplo, tem até que olhar que a dopamina e a serotonina são os hormônios do prazer, ou seja, a ausência de alegria não enche teu cérebro de prazer. Então você tem que rir mesmo, sorrir, tem que ter. Eu tenho um primo bem-humorado e eu gosto, todo mundo gosta de estar perto dele, por quê? Porque ele faz a gente rir. Sabe aquela risada? Você não consegue parar, que você chora de rir? É isso é prazeroso, isso relaxa. O que ele provoca? O que a alegria provoca no nosso corpo, né? Ela provoca esse relaxamento, não só físico, como mental, necessário para a vida humana. Entendeu? Faz sentido, Eli, mais ou menos? faz muito, muito. E, Simone, e você acha que existe alguma diferença entre a alegria e a felicidade? Ou é tudo muito, tudo igual? Ou tem alguma diferenciação que a gente possa entender se a gente está feliz, se a gente está alegre? Qual é a diferença isso, ou se tudo é igual? Então, não necessariamente a alegria é a mesma coisa que a felicidade. Você estar alegre não necessariamente significa que você seja uma pessoa feliz, e vice-versa. Eu acredito que se nós fôssemos comparar a alegria com a felicidade num gráfico, a felicidade geralmente é aquela paz interior, ela está um pouco meio que linear, sabe? A alegria não, a alegria ela já tem aqueles picos. Ela vai lá em cima, ela vai lá embaixo. Só que ambas têm que ter o equilíbrio, né? Porque é o que a gente fala no que a gente aprendeu lá com o Rodrigo, que todo excesso tem uma ausência e toda ausência tem um excesso. Então, o que nós precisamos de entender, não dá para viver 100% do dia se alegrando, né? Quem viu aquele filme Divertidamente? O filme Divertidamente é muito bacana, porque ele retrata as 5 emoções básicas do ser humano e a alegria, ela às vezes se atrapalha. Por quê? Porque ela só quer saber de diversão, ela quer saber de contagiar com um sorriso. Só que não dá para ser 100% só alegria. Você tem que ter o equilíbrio, porque você vai viver o dia inteiro se alegrando, né? E a responsabilidade do dia a dia? Não dá para deixar de lado. Então você tem que dosar isso aí, né? Não pode ter muito. O excesso faz mal e a falta também. Então eu acredito muito que no equilíbrio aí É. dessas duas. Certíssimo. E existe também, assim, a gente tem que entender também que existe aquela que a gente precisa falar, porque eu acho que a gente está aqui na rede social para isso, colocar a nossa cara ao sol, e falar realmente o que a gente sente, o que a gente acha, que a gente. É a nossa verdade, na verdade. A gente precisa falar a nossa verdade. Então, existe muita gente, infelizmente, no mundo online, que é uma falsa alegria, né? É uma falsa alegria. E aí você tira aquelas fotos, né? Faz aquelas poses, aqueles lugares bonitos, e depois a pessoa se recolhe e aí vai chorar.
né? E não é aquela alegria verdadeira. Isso é muito perigoso, porque quando você finge uma alegria que você não tem, você se aprofunda muito mais na tristeza, que é uma das emoções básicas do ser humano, que é essa tristeza que é a antagônica à alegria, né? Que vai te levar, sim, para o fundo do poço. Então, é muito perigoso viver uma vida de farsa, né? Que não é o que você vive. Obviamente, você não vai ser 100% alegre, como você falou, todos os dias e todo momento do dia. Você precisa entender que as suas emoções elas vão aflorar, né, de acordo com as circunstâncias. E o que a inteligência emocional vai nos ajudar, né? É exatamente fazer com que nós conhecemos essas emoções e consigamos administrá-las, entender como é que eu posso reagir de uma forma diferente. Se a tua alegria, de certa forma, está sendo exageradamente uma alegria, como eu posso dizer, que de certa forma está atrapalhando de certa forma, aí, meio que uma coisa forçada, não é legal. Você tem que ser verdadeiro. A sua alegria tem que ser essência da tua vida. Não é isso? Com certeza, aí faz total sentido, porque hoje, né, principalmente a gente com essas redes sociais, todo mundo quer mostrar que tá bem, que tá alegre, que tá feliz, né? E não tem problema nenhum você não estar alegre hoje. Tá tudo bem, porque você é um ser humano. E o ser humano, ele se alegra, ele se entristece, ele tem medo, ele sente raiva, né? A gente aprendeu todas essas emoções lá na formação com o Rodrigo. E o que a gente tem que fazer com esses sentimentos e com essas emoções é justamente conhecê-las e administrá-las. Mas não quer dizer que você tá aí, não, eu estou imune a sentir tristeza. Eu estou imune a ter medo. Não, gente, tá tudo bem. A gente pode se alegrar, sim. A minha alegria, né? Eu costumo dizer que ela não vem de mim. A minha alegria, ela vem de uma força espiritual muito maior, né? Que é aquilo que eu acredito, que é o Deus, que é Deus do universo, que cuida das nossas vidas. Então, a minha alegria, ela vem do Senhor. Então, ela não vem de mim, sabe? Ela não vem do meu modo de viver, do que eu tenho, do que eu sou. Não, eu sou grata por tudo que eu sou, por tudo que eu tenho, por tudo que eu hei de ser. Então, a gente também não tem problema eu não tá bem. Chegar, olha só, hoje eu não estou bem. Às vezes eu chego na empresa, eu falo bom dia com alegria. Só que a expressão nossa verbal, ela diz que você não está alegre. Como é que eu vou dar bom dia com alegria? Sério. Todo mundo está acostumado que eu chego, bom dia com alegria. Aí eu falo bom dia com alegria. Pessoal, que alegria é essa? Que não se percebe, que não se vê. Né? Por exemplo, eu fui para Beto Carreiro com a minha filha. E quando eu fui, foi uma alegria tão grande, mas tão grande, porque eu nunca tinha viajado com ela de avião. Já era uma alegria poder, né, fazer isso nós duas. E conhecer um lugar tão bacana. Só que aí eu falei assim, não vou publicar. Aí tem uma amiga que falou assim para mim, Simone, por que você não vai publicar? Qual o problema? Eu falei, não, porque, sei lá, né? Nem todo mundo gosta de te ver alegre, nem todo mundo gosta de se alegrar contigo. Aí ela me respondeu assim, isso é uma verdade, mas a gente não tem que deixar de se alegrar por isso. Porque Não, jamais. É um problema da Da outra pessoa. Com certeza. Você não pode deixar de viver o seu momento de alegria, né? E, de certa forma, quando você está alegre, você quer transbordar esse momento e passar para as pessoas que você gosta, que você ama. É natural, é natural. Só que, infelizmente, a alegria, né, da gente, das pessoas, incomodam muitas pessoas também. Mas
esquece isso, viva o teu momento, viva a tua alegria da melhor forma que você tem que viver. E também não se preocupe em mostrar alegria para os outros. Não, não tenha medo, não tenha vergonha de você não estar alegre, hoje você não está bem. Também tá tudo bem, né? Como você fala, tá tudo bem. Então, esquece de viver uma farsa. Tem uma pergunta aqui, eu acho que a gente pode até ajudar a falar também sobre isso. A pessoa perguntou aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrá-la aqui nas perguntas. Foi a Gilza Valentina. Ela perguntou assim: então, fingir que estou alegre pode ser prejudicial, é isso? E aí? O que é que o fingir? Fingir significa que você não está alegre. Então, se você não está alegre, você, teoricamente, você está triste, né? E a tristeza traz doenças, né? Que você pode até falar aí, qual é a doença, né? Que a pessoa que não tem alegria estruturalmente, né? Na sua anatomia, na sua vitalidade, afeta sim a sua vida, os seus órgãos, né? Como pessoa, como ser humano. Então, pode aí contribuir conosco para dizer exatamente o que acontece a pessoa que finge ser alegre e não é alegre. Então, Gilza, minha prima, um beijo, te amo. O que acontece? Fingir ser alegre, a ausência de alegria, ela provoca doenças. E a gente aprendeu isso também no curso. Uma escritora que quem quiser acompanhar é Louise Hay. Ela estudou as causas emocionais das doenças. E, por exemplo, a alegria, que é uma das emoções que a gente está tratando hoje, ela causa a doença do pâncreas. Então, a diabetes. E, às vezes, as pessoas não percebem que estão doentes e algo começou aqui, ó. Justamente aqui, ó, na mente. Por quê? Porque você não pode fingir ser uma pessoa que você não é. Você tem que se encontrar, né? Se entender e tá tudo bem. Se você não se sente alegre, por exemplo, eu me alegro, para eu me alegrar é tão simples. Eu chego em casa, já me alegro só de olhar para minha sobrinha. Né? Eu já me alegro com as travessuras dela. Eu já me alegro com as gafezinhas da minha cunhada. Eu me alegro facilmente. Então, eu sou uma pessoa que eu me alegro muito fácil. Mas a pessoa que não se alegra tão facilmente, tá tudo bem. Ela só tem que buscar a paixão dela, né? Porque às vezes falta isso, falta ela encontrar qual é a paixão dela, aquilo que a faz de fato alegre. Sentir alegre, por exemplo, o que me faz muito, muito alegre, sabe o que é? É poder ajudar o outro. Com as nossas sessões, né, que contribui demais para a vida do outro. Quando você recebe, por exemplo, uma palavra dizendo, poxa, obrigada, isso me alegra, isso alegra demais ao meu coração. Talvez essa pessoa ainda não conseguiu encontrar qual é a paixão dela, o que ela de fato se alegra. Então, é uma busca que nós, como coaches e especialistas emocionais, nós conseguimos ajudar essa pessoa a encontrar esse caminho. Faz sentido? É isso mesmo. Eu acho assim que você, quando você está procurando, né, de certa forma, uma mudança interior, você, como a gente falou ontem, o autoconhecimento é a melhor forma de você entender o porquê você anda triste, por que você não tem alegria, o que está faltando na sua vida. Então, às vezes, é só apenas descobrir a missão e o propósito da vida. Porque quando você descobre, né, a sua missão de vida, aquilo que você vai contribuir nesse mundo, nessa vida que você está vivendo, né, porque é uma trajetória que você vai traçar. Então, passar por esse caminho e não deixar a sua história de vida ou viver por viver, não faz sentido isso. Então, por isso que não existe alegria. Tem que ter o sentido, a vida tem que ter o sentido para isso, né? E quando a gente colocou
essa live de hoje, viver, a alegria de viver o hoje, mais uma vez, eu quero deixar mais assim, para que as pessoas entendam que a ansiedade, a espera do amanhã faz com que as pessoas não se sintam alegres, porque o momento não é de trazer o externo, trazer momentos de alegria, mas a alegria é sua, é como se fosse a motivação, né? Ninguém te motiva, você se automotiva. A mesma coisa é a alegria. Você vai olhar, obviamente, você vai olhar uma pessoa, vai ver um momento e você vai rir, você vai sentir a sensação boa de satisfação, mas é sua, né? Se você não quiser, você não vai rir. Se você não quiser, né, dar esse sorriso lindo que a gente dá, assim, né, com todo o amor, com todo o carinho, com toda a vontade de viver, se a gente não der, ninguém vai dar. Tem que ser a gente mesmo, não é isso? É verdade. E dane-se quem se incomode com a nossa alegria, né? O Que é a problema nossa não é alegria. nosso. A gente está aqui para se alegrar e contagiar, né? Então, É isso que tem verdade. que... Eli, a gente Diga. tem algumas... Você falou aí de uma curiosidade e realmente é algo que a gente acabou não falando para os brasileiros, né? Nós brasileiros, nós somos conhecidos mundialmente como o povo mais alegre do planeta. Eu tenho um amigo que ele foi para Nova York e ele falou assim: Simone, eu tinha um sonho de conhecer Nova York. Foi ele lá para uma feira, né, de tecnologia e tal. E ao chegar lá, ele fala o inglês, não, o básico, né? Não fala o intermediário. Tá ele procurando as ruas, procurando. Ninguém dava uma sequer informação. Ele falou, gente, que saudade que eu senti do Brasil. Porque se você para, o que tem... Não, se for em Minas, então, te chama para entrar e tomar um café. Entende? Aqui no Nordeste também é aconchego, vem cá, meu nego, a gente ajuda, a gente quer estar junto, a gente é isso, aí se reúne todo mundo assim em volta de uma mesa, conversa, bate papo no meio da rua, tá tudo bem. A gente é assim, é culturalmente, né? Então é isso, é a alegria do simples, do que a gente tem. A gente tem isso, né, para oferecer. É verdade. E eu não ligo, não. Às vezes eu pego aqui, vou trabalhar, e eu já começo, já saio de casa já fazendo até vídeo. Oi, galera! Bom dia com alegria! Que o dia hoje seja lindo, abençoado, que a gente possa ser grato. E eu nem ligo se as pessoas vão me chamar de cafona. Ih, garota doida, já acorda alegre. Outro dia eu subi na escada na empresa. Eu subi na escada, né? Porque eu estou num momento único na nossa empresa, que aumentou demais o número de colaboradores e a gente, como gestor de RH, a gente sabe que fazer seleção, quando aumenta a demanda, é muito corrido. E eu que faço as Verdade. seleções, eu que faço todas as entrevistas de todos os cargos, do menor ao maior na empresa. E eu cheguei, tinha umas 40 pessoas para atender nesse dia. E aí eu já cheguei subindo a escada, bom dia com alegria, com todo mundo, bom dia com alegria. Aí parou uma certa pessoa, por uma questão ética a gente não vai falar, né? Bom dia com alegria. Menina, você acha que todo mundo acorda alegre igual você? A alegria só se for pra você. Eu falei, pois é, se todo mundo acorda alegre, eu não sei. Mas que eu acordo alegre, eu acordo. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio, né? A gente sabe que a violência tá em alta, mas a minha alegria de viver, ela vem de Deus, ela não tem como nenhum ser humano tirar, sabe? Então eu acho que é isso que as pessoas precisam entender e viver. Por mais que a gente tenha um dia triste, hoje eu posso não estar no meu melhor dia, mas um dia sem sorriso é um dia vazio. É verdade. E aí, para a gente se manter alegre, quais são as dicas que a gente pode dar aqui para os nossos
amigos, para contribuir aí para eles, que eles possam assim, refletir e tentar, de certa forma, aprender, né, a viver essa vida de alegria que a gente está falando aqui. Porque é fácil, de certa forma, para quem é uma pessoa bem-humorada, é uma pessoa que é grata, mas e se existir essas pessoas que não, infelizmente, não são tão bem-humoradas, o que a gente faz para que a gente possa manter essa alegria e sentir mais alegre e viver mais essa plenitude aí de alegria? Então, a gente sabe que muitas das vezes a pessoa, não é porque a pessoa não quer ser alegre, é porque de repente ela tem uma história de vida que a gente desconhece e que ela pode ter tido alguns traumas na infância. E o que cabe a nós como seres humanos, né? A gente não tem que julgar. Existem pessoas que, não é pelo fato delas não se alegrarem com tudo, de não sorrir por tudo, que a gente sempre acha assim, a antipática, é uma pessoa mal-humorada, é uma pessoa que não presta. Não necessariamente. Eu tenho exemplos disso na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Essas pessoas precisam de carinho, precisam de atenção. Não rebata o jeito que elas te tratam. Se você tratá-las com carinho, você vai quebrar o clima, você vai tirar talvez até um sorriso delas, porque às vezes esse sorriso, ele tá lá querendo vir, mas ele não vem não por uma questão de querer, por uma questão que ela precisa ser tratada, ela precisa de ser ensinada novamente a sorrir, sabe? Então eu acho que o primeiro passo é a gente não julgar as pessoas que não necessariamente sorriem como a gente. E tem um coach que é um amigo meu que eu sigo, que é o Felipe, ele usa os carimbos. Ele tem um carimbo mesmo, dele, que ele fala assim: todos os meus atos de alegria do dia eu carimbo. E ele tem um caderno, uma folha, com vários carimbos ao dia. E ele olha para aquela folha e ele fala assim: eu vibrei, sabe? Consegue comemorar cada alegria. E se existir dica, né? Porque até coloquei aqui, as dicas para se manter alegre. Eu acho que primeiro você tem que sempre pensar de forma positiva. Porque tudo na vida tem um lado bom. Tudo, né? E tudo passa. Essa é a verdade, tudo passa. Então enxerga sempre o lado bom da coisa, porque sempre tem. Procura olhar de forma positiva. E acredito que a segunda coisa é sorria. Eu fiz uma dinâmica outro dia no treinamento, antes da pandemia, e eu falei para as pessoas assim: vamos olhar para o teto e vamos começar a sorrir para o teto. Aí todo mundo ficou olhando para minha cara, como assim, meu Deus, essa menina é doida. E aí começaram a sorrir para o teto. Daqui a pouco estava todo mundo gargalhando. Aí eu falei: como é que vocês estão se sentindo além de idiotas? Ah, E assim, tem um vídeo também que, se as pessoas não assistiram, assistam no trem, de um rapaz que ele entra no trem e ele começa a gargalhar, para você ver que o sorriso contagia, que todo mundo começa a olhar para a cara dele a princípio espantado, depois começam a sorrir também, porque ele está simplesmente sorrindo. Então sorria, que a vida sorri de volta. Uma terceira que eu gosto muito de praticar é ouvir música. Isso me alegra. Eu coloco as músicas que eu gosto, eu danço, eu me divirto comigo mesmo. Não preciso de ter ninguém, não. Eu olho pro espelho, danço, canto com a minha voz maravilhosa, que eu já falei para vocês que eu tenho, entendeu? E isso me alegra. Encontrar a sua paixão, como nós falamos, a sua paixão de viver. Encontre essa paixão, porque às vezes você tem e está escondida aí dentro de você. Então a gente precisa de achar e buscar essa paixão. Mantenha-se saudável, é necessário para que a gente possa se alegrar. A gente tem que cuidar da nossa saúde física e mental. e mental. Então, não adianta. Não adianta só cuidar da saúde física. Não adianta. Se você não cuidar da mental, né, nada vai fazer sentido para a sua vida. Você tem que estar com uma higiene mental. Procure um especialista emocional, um terapeuta, um coach, alguém da sua confiança para cuidar da sua mente, né?
é necessário também que você se sinta confortável com você mesma, Eli. Porque a gente tem que se amar, se aceitar do jeito que nós somos. Nós somos raridade, somos únicos, somos preciosidade, filhos do rei. Então a gente tem que, sabe, se amar de verdade. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, os sentimentos e as suas emoções. Aceite. Se você sente, aceite. É normal, tá tudo bem. Ah, mas eu sinto raiva de vez em quando, tá? Pensa o que essa raiva tá querendo te mostrar. Né? A raiva tá ligada a algo de injustiça que você talvez sofreu. E ela vai servir para te ajudar, não é isso? Tenha a sua fé sempre alimentada, a sua vida espiritual alicerçada, porque isso é muito importante. Se você tiver a sua vida espiritual em terceiro, quarto, quinto plano, você, consequentemente, vai faltar alegria para você, né? E seja grato. Eu acho que a gratidão é um dos maiores sentimentos que a gente pode ter na vida. É bom demais você acordar agradecendo, né, aquela pessoa que você tem fé, ao universo, a Deus, né? Agradeça pelo dom da vida, agradeça por você ter o pão nosso de cada dia, né? Por ter uma família, por ter o que vestir, o que calçar. Então, são inúmeras coisas que você pode agradecer. Então, a dica que eu dou são essas, Eli. Fez sentido? Ai, muito boas dicas. Eu estava só aqui imaginando, assim, dentro do meu dia a dia, né, o que é que eu posso também aprender a me tornar uma pessoa mais alegre. E, obviamente, como eu sou ser humano, eu fico triste, eu fico um pouco para baixo, principalmente quando eu sei que a vida das pessoas que eu gosto está sendo afetada, e afetada de uma forma, né, que a gente não tem controle, a gente não tem domínio disso, né? A gente não pode controlar o que está aí fora, né? O que está acontecendo na pandemia, a gente não tem controle, mas a gente pode controlar e administrar as nossas emoções. Isso a gente pode. A gente aprendendo com elas, que elas possam ser nossas amigas, né? A alegria é uma amiga, de certa forma, né? Ela é nossa amiga, porque quando a gente se torna alegre, a gente se torna muito mais leve, muito mais, como você falou, muito mais grata, muito mais plena, né? E eu creio que viver a alegria é viver de gratidão. Viver de gratidão é viver um dia por vez, né? Um dia por vez. Se o teu dia hoje não foi um dia bom, não foi um dia que você possa dizer, hoje eu me alegrei, não tem problema, viva o seu dia, seja você, né? E amanhã recomece fazendo essas dicas que nós, né, que a Simone deu aqui. Tente fazer, tente rir, tente olhar para o próximo com um olhar diferente, né? Tente se conhecer para se apaixonar pelo que você quer ser, pelo que você quer fazer, né? Porque isso é muito importante para as pessoas. Elas precisam entender essa essência, porque se não tiver essa essência, ela não vai entender o real sentido da alegria. Porque a alegria de gargalhar, a alegria de fazer alguém rir, não é o sentido real, né? O sentido real está muito mais além dessa gargalhada, está muito mais além. Por quê? Porque é a satisfação, é a plenitude, é a alegria, é o transbordar da felicidade, né? Quando é a reação, a nossa reação do que a gente sente de felicidade. Então, é o que eu desejo. A gente está acabando, chegando ao fim aqui na nossa live, mas eu gostaria que, se alguém tivesse mais alguma pergunta para fazer para a nossa especialista Simone, ela, muita dedicação, com muito amor, ela preparou essa live para você, para falar com você aí, que está aí nos vendo nesse momento, que está precisando dessa palavra, né? A palavra de ânimo, de energia, porque a alegria é energia, a combustão, para que a gente possa se manter, acordar, tomar o nosso café, ir para o nosso trabalho.
e conseguir lidar com todo esse turbilhão de sensações e sentimentos. E quando chegar no final do dia, voltar para casa, olhar ao nosso redor e agradecer a Deus por mais um dia que nós vivemos, né? Porque é o mínimo que a gente pode fazer, não é isso? É verdade. Eu, por exemplo, não sei se você vai lembrar, Eli, lá na formação, nós alegramos também no dia que o Rodrigo falou para nós comprarmos um brinquedo para nossa criança. Sim, sim, sim. Como eu me alegrei nesse dia. Eu, aos 43 anos, pude comprar um presente para minha criança, né? E eu vi todo mundo chegando com brinquedo, algumas pessoas levando brinquedo. E eu fui na Cacau Show e comprei um monte de chocolate no shopping. Aí todo mundo com brinquedo e eu com chocolate. Aí eu falei assim, a menina, você comprou chocolate, comprou brinquedo? Não, porque o que acontece? A minha alegria era quando meu pai chegava com um pacotão de biscoito, que era um pacotão de biscoito cheio de açúcar, para dividir para nós três. E a gente se alegrava demais com aquele doce. Então eu tinha que me alegrar. O que me remetia à minha criança é doce. Que vinha ficar feliz, é ele chegar com doce. Então foi um dia super alegre com você. É um exercício, né? É um exercício. Isso aí é um exercício bem prático para qualquer pessoa. Quer se sentir alegre, quer lembrar do quando você era uma criança e que a criança, ela é inocente, ela sente alegria com mínimas coisas. Então, relembre a sua criança, vai lá no fundinho e lembra aquilo simples que você fazia, que você brincava, que você recebia do seu pai, da sua mãe, que dava esse momento de alegria. Faz isso com teus filhos, faz isso com você mesma, né? É bom pra gente, né? Lembrar das coisas boas, porque coisas ruins tá todo momento aí acontecendo, mostrando na televisão, na mídia. Então, vamos pensar no positivo, vamos pensar em momentos de alegria. Vamos relembrar o nosso passado infantil, a criança inocente que se alegrava com qualquer coisa. Eu adorava brincar de bambolê. Então, meu pai fez uma maratona, assim, com uma competição. E aí, ele me deu, na verdade, ele não comprou um bambolê, porque a gente não tinha condições. Ele pegou um cano, né? Daqueles canos mais maleáveis, mais molinho, e fez o círculo, colou com o cano e fez o bambolê. Dentro do cano, ele colocou uns carocinhos de feijão. E aí fazia a zoadinha. Lembra da zoadinha do bambolê? Uhum. E eu me acordava logo cedo para fazer aquela... Eu e a minha irmã, meu irmão, minha prima, e a gente fazia a competição do bambolê. E eu sempre ganhava, porque eu era mais magérrima, né? Fina, dessa finura. E eu rodava, chegava, requebrava, assim. Mas era tão bom, tão bom. Gente, vamos lembrar desse momento. Vamos sorrir com esses momentos. Porque a nossa mente, ela precisa de momentos de alegria. Porque ela vai aliviar as tensões, ela vai trazer a calma, a perenidade, né? A tranquilidade que a gente precisa ter para este momento tão difícil. Eu sei que não é fácil. Eli, é tão fácil falar porque você não, na sua família alguém não morreu por causa do vírus. Eu tive sim na minha família uma tia que faleceu por causa do Covid. E é triste. Eu estou sentindo, a gente sente, mas a gente precisa encontrar forças. E a única força que a gente encontra é em Deus, é na alegria de viver, é na alegria do hoje. É o que eu agradeço. Que o meu dia seja um dia abençoado por Deus, que eu possa ser alegre por este dia, né? E amanhã e a minha vida pertence a Deus. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A gente já tá acabando. Ó, teve uma... deixa eu ver aqui, ó. Como cultivar a alegria de um ser de 4 anos? Isso aí é o quê? Deixa eu ver.
Ai, não dá para enxergar, porque eu sou míope, amiga. Eu não enxergo. Ó, Leia pra você falou gente. aí, eu coloquei aqui Filipenses 4, né? Versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Aí Deus fala o seguinte: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Então, é o que ele deixa pra gente de dica. Alegre-se no Senhor. Né? A pergunta Muito é da bem. Gilza. Como Como cultivar? cultivar a alegria de um ser de 4 anos com tantos problemas à vista, com tantas dificuldades? Gente, como que um ser de 4 anos tem tantos problemas assim, gente? Tem tantas dificuldades. Não consigo imaginar isso. Bom, a gente tem que trazer momentos de alegria, né? Para que essa criança de 4 anos se distraia, né? Não fique pensando no vendo o pai e a mãe triste porque perdeu o emprego, porque, de certa forma, tá todo mundo em casa, tá muito estranho. Essa criança não consegue ainda assimilar o que está acontecendo lá fora. Então, que você possa trazer para dentro da sua casa momentos de alegria com seus filhos, né? E não é mascarar o que está acontecendo lá fora. Obviamente, você vai falar com a linguagem que você pode falar para esse serzinho de 4 anos, mas você pode falar de uma forma lúdica, de uma forma tranquila, leve, que essa criança não vá absorver essa tristeza que está, né, nos acometendo. E a gente montar essa estratégia, né? Uma estratégia de viver ali dentro de casa, no momento de isolamento, com atividades de descontração, olhar fotos antigas, né? É muito bom olhar fotos antigas, momentos que a gente viajou, que a gente foi para um piquenique, para praia, e relembrar esses momentos. Isso vai trazer alegria. Eu creio que isso vai trazer a energia que a gente precisa para seguir em frente. Exatamente. Manter um clima, né? Manter um clima em casa, que às vezes a criança também convive com adultos e os adultos ficam falando o tempo inteiro só do mesmo assunto, de um assunto que não traz tanta alegria para essa criança. Então, mudar um pouco esse clima, né? Fazer um clima mais feliz, como você falou, brinca de corda, brinca de elástico, brinca de amarelinha. Nós brincávamos tanto de amarelinha, ensina onde é o céu. Enquanto isso não passa, a gente tem que se virar nos 30 e mostrar que a alegria está em todo lugar. Não precisa de você sair. E também é importante dizer, do jeito que a alegria contagia, a tristeza também. A tristeza também. Exatamente. Você, quando está do lado de uma pessoa triste, você consequentemente vai se tornar uma pessoa triste. Se você estiver do lado de uma pessoa alegre, se você estiver do lado de uma pessoa alegre, essa alegria vai te contagiar. Esse sorriso, essa vontade de viver vai te contagiar. Eu passei por um momento muito difícil na minha vida, que foi a morte do meu pai, há 4 anos atrás, em que eu me senti uma tristeza profunda, não tinha mais alegria de viver. Eu dizia, eu não tenho mais alegria, eu quero morar no céu com meu pai. Eu dizia, eu quero morar no céu com meu pai. E isso foi me deixando um pouco amargurada, um pouco desiludida da vida, entendeu? Porque eu achava que eu poderia ter feito algo para que meu pai não tivesse morrido, mas que não era culpa minha. Mas, assim, algo me deu essa coisa na cabeça que eu achava que eu tinha que ter salvo ele. E ele faleceu de aneurisma, né? Nos meus braços. Então, assim, aquilo me chocou bastante. Mas eu entrei num estado de tristeza profunda. E sabe o que me trouxe para a alegria de viver? Eu vou dizer. Charlotte. Uma cachorrinha desse tamanho que eu tinha comprado para minhas filhas. Obviamente as minhas filhas também me dão a alegria de viver. Mas naquele momento, a cadelinha, ela percebeu a minha tristeza. E ela
toda noite eu chegava, sentava no sofá, chorava, 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 chorava. E a cachorrinha vinha perto de mim, e ela puxava meu pé, e mordia o meu dedo, e ficava, e eu não queria olhar para ela, e não queria nem olhar, e só fazer chorar, chorar. Daqui a pouco aquela cachorrinha foi brincando comigo, e eu fui me distraindo, distraindo, distraindo. E aí eu comecei a sentir aquela alegria de brincar com a cachorra, né, com a cadelinha. E então aquilo para mim foi assim, ó, a virada. Eu falei assim, não, eu preciso ter alegria de viver. E eu vou fazer com que eu tenha alegria de viver. Eu tenho minhas filhas, eu tenho a minha mãe, eu tenho minha família. Eu preciso reagir. E aí foi quando eu reagi para a alegria de viver. Mas É a matriz da vida, né, Eli? É aquela matriz da vida que a gente aprende, que a gente passa por todas essas transições, todas essas emoções, mas que a gente não pode parar ali por muito tempo. Ela tem que continuar rodando. muito bem. E quando você tem até um animalzinho, para você ver que coisa simples, um animalzinho me fez sentir a alegria novamente, né? De querer viver, querer olhar para um bebezinho, né? Um cachorrinho pequenininho ali e fazendo com que eu me alegrasse. Gente, coisa simples. Então é isso que eu quero, né, de certa forma, trazer para vocês hoje. Foi a nossa vontade de trazer esse momento de reflexão. Entender que a alegria de viver, ela tem que ser vivida com verdade, né? E tem que ser real, realmente tem que ser real. A sua alegria é o hoje. Viva o hoje com gratidão e felicidade. Simone, eu quero que você agradeça aí todos os nossos amigos e quiser falar mais uma coisinha para fechar aí com chave de ouro, pode fechar aí, pode dizer. Não, eu quero dizer que eu estou muito alegre, que eu estou muito feliz de estar aqui, de compartilhar um pouquinho, né, da nossa alegria, do dia a dia, do viver o hoje com todos que estão aí nos assistindo. Agradecer a você mais uma vez pelo convite e dizer que a vida é linda, né? A vida é maravilhosa e que a gente busque, que a gente encontre aí sempre maneiras de se alegrar. E se hoje você não estiver alegre também tá tudo bem. E tudo vai passar, essa pandemia vai passar e a gente vai poder nos alegrar mais ainda, porque eu sou uma pessoa totalmente sinestésica, eu estou sentindo muita saudade de abraçar, de beijar, de estar perto dos meus amigos, da minha família, né, mais próxima, e que essa alegria, né, que a gente consiga voltar a fazer tudo que a gente gosta, mas enquanto isso não passa, que a gente continue nos alegrando, não deixe de se alegrar, mesmo que seja por videoconferência, mas vamos nos alegrar, vamos rir, tá bom? Beijo grande, Eli, fica com Deus. Alha, muito obrigada mesmo, viu? Um abraço. E o Instagram vai derrubar a gente. Então, gente, eu agradeço a vocês. Amanhã tem mais.